meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista Jovens. O tema do trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. E olha que maravilha, estamos estudando hoje a lição de número 2, que tem como tema Adão e Eva querendo ser como Deus. Querido professor, professora, nessa lição deste domingo estudaremos o capítulo de número 3 do livro de Gênesis. Nele encontramos um dos relatos mais tristes da história da humanidade, a queda de Adão e Eva. Deus não foi pego de surpresa com o pecado do primeiro casal, pois as Escrituras Sagradas afirmam que desde a fundação do mundo, a morte redentora de Jesus Cristo pela salvação da humanidade já havia sido determinada. O primeiro casal pecou de modo deliberado contra Deus ao desobedecer à única restrição. Contudo, o Criador não deixou entregue à sua própria sorte. Ele, o Senhor Deus, providenciou a redenção do homem. Por intermédio da história de Adão e Eva, podemos ver que as consequências que vieram sobre eles ao cederem à tentação foram as piores possíveis. Uma delas foi o sentimento de culpa, algo novo e terrível para o primeiro casal, que havia sido formado sem pecado, no estado da inocência. Que estejamos sempre alertas e vigilantes, meus queridos irmãos, sabendo discernir tudo que vem do inimigo, para que não venhamos sucumbir diante das tentações que temos que enfrentar diariamente. Muito bem, eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 2, Adão e Eva querendo ser como Deus. O texto principal está no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 5, que diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Resumo da lição: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sua sala de aula. O primeiro objetivo é compreender que Deus deu uma orientação para Adão e Eva. Segundo objetivo, explicar que Satanás colocou em dúvida o que Deus havia falado ao primeiro casal. E o terceiro objetivo da nossa lição é expor o custo da desobediência de Adão e Eva. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 11. Estudaremos nessa lição os seus 3 tópicos. O primeiro tópico, uma orientação dada pelo Criador. No segundo tópico, serás como Deus. E no terceiro tópico, o custo da desobediência. Então eu convido você a continuar conosco até o fim dessa lição. Você será ricamente abençoado por Deus. Receberá subsídios para o preparo da sua aula. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal de Teologia Simplificada agora. E eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas, gráficos e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos na sua igreja. Ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou no nosso canal pela primeira vez,
conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Então continue conosco, não saia daí, teremos uma aula abençoada. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, uma orientação dada pelo Criador. Primeiro tópico, a criação. É importante afirmar que a criação do homem é claramente registrada na Bíblia Sagrada. Toda a humanidade veio a partir de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Isso significa que, à luz das Escrituras, a origem do homem não está numa sequência de processos aleatórios que resultaram num processo evolutivo, mas está no ato criativo de Deus, conforme o conselho de sua vontade soberana. Portanto, meus irmãos, a Bíblia apresenta o relato da criação de uma forma simples e objetiva. Em nenhum momento o texto bíblico se propõe a oferecer uma descrição científica da origem do homem. Mas escute isso, concentra-se em oferecer um relato muito bem ordenado, capaz de ser entendido com clareza por pessoas de diferentes lugares e épocas. Antes de criar o homem, Deus preparou seu habitat, a terra. Deus criou tudo muito bonito por amor, tendo uma finalidade. Ele criou o mundo espiritual e o mundo material. Criou o homem e a mulher. Tudo no mundo tem um significado e um valor, porque provém da vontade divina. No segundo tópico, criados sem pecado. Vejam, meus irmãos, que o primeiro casal foi criado sem pecado, no estado de inocência. Deus lhes deu tudo o que era necessário para subsistirem no ambiente mais agradável conhecido. Eles foram criados para não morrer. Tinham trabalho, residência, comida, a companhia do outro e, o mais importante, a comunhão e a bênção de Deus. Terceiro tópico, uma única restrição. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida de eterna paz e comunhão. Veja que a única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Meus irmãos, não nos é dito por Moisés o formato, a aparência ou o formato desse fruto, nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde essa árvore estava, como ela era e como era a aparência do seu fruto. Deus foi bem específico para com eles, de tal forma que jamais poderiam dizer que não tinham o perfeito entendimento das orientações que o eterno Deus lhes havia passado. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você a continuar conosco. A lição está maravilhosa e agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que tem como tema Serás como Deus. E no primeiro tópico, a dúvida. Meus irmãos, é importante entender que Satanás começou sua investida com uma distorção das palavras ditas por Deus. Ele fez a seguinte pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 13, versículo 1. Eva respondeu essa pergunta falando sobre a ordem que Deus tinha dado. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Você pode ver essa referência aí no texto bíblico, na sua revista. Versículo 2 diz: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais.
Foi isso que Deus disse. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus havia permitido que o primeiro casal comesse do fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava plantada no centro do jardim, ao lado da árvore da vida. Deus falou que se o homem desobedecesse à sua ordem e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente argumentou que se o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, certamente não morreria. Veja o versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Esse é o modo de agir de Satanás até hoje. Primeiro ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite dela. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Ele citou a palavra de Deus de forma isolada e fora do contexto, aplicando-a de um modo completamente errado. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora para irmos ao terceiro ponto da nossa lição, o custo da desobediência. Veja que Eva não resistiu à tentação e tomou do fruto proibido que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Ela também deu de comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem semelhantes a Deus. Veja o versículo de número 5 que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso significa que Adão e Eva comeram do fruto com a grande pretensão de ser como Deus. Eles não se contentaram em servi-lo e desfrutar de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter eterna comunhão com Deus e viver sob sua proteção, mas ao comerem do fruto, eles provaram que o que realmente queriam era tomar o lugar de Deus. Veja que esse comportamento revela o conceito do pecado. Eles falharam em confiar em Deus, assumiram uma posição de descrença, transgrediram a lei divina e afirmaram uma ilusória autonomia. O pecado de Adão e Eva é conhecido como o pecado original. Então, meus irmãos, vamos ver agora as consequências do pecado de Adão e Eva. Que consequências trouxe? Primeiro, o afastamento de Deus. Gênesis capítulo 3 informa que logo que o primeiro casal comeu do fruto da árvore que Deus havia proibido, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam despidos. A nudez na Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, necessidade e humilhação. Por causa do pecado, o homem que havia sido criado como a coroa da criação, agora estava numa situação miserável e humilhante. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus andava pelo jardim na viração do dia. Veja o versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Provavelmente isso significa um tipo de teofania, quando Adão e Eva escutaram os passos do Senhor que andava pelo jardim. Rapidamente tentaram se esconder. Olhe isso, suas consciências os acusavam e os condenavam. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que anteriormente desfrutavam. Deus perguntou onde o homem estava. Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Sendo onisciente, obviamente, Deus sabia onde o casal estava escondido. Em seguida, mais uma vez, Deus fez uma pergunta ao homem. Ele queria que o homem lhe confessasse quem havia lhe dito sobre sua nudez. Veja o versículo de número 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? O homem tentou colocar a culpa na mulher, e a mulher tentou colocar a culpa na serpente. Além disso, ao dizer a Deus: a mulher que me destes por esposa,
Adão também estava acusando o próprio Deus. Esse é o típico comportamento do pecador. Também é importante notar que em nenhum momento Deus fez qualquer pergunta à serpente. Deus simplesmente destinou Satanás a julgamento. Veja versículos de número 14. Então disse o Senhor Deus à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Após desobedecer a Deus, o homem foi contaminado pelo pecado, sendo ele representante federal da raça humana. Adão lançou toda a humanidade no estado de rebelião contra Deus. Por isso, a Bíblia diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram. Gênesis capítulo 3 registra o evento mais desastroso da história da raça humana, o dia em que o homem desobedeceu a Deus e tentou usurpar o seu lugar. Adão e Eva tiveram sua fidelidade a Deus testada e fracassaram. Ao cair nas artimanhas da serpente, eles demonstraram fidelidade a Satanás. A morte como consequência. A advertência divina permanece valendo. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus não apenas nos proporciona uma avaliação justa, como também nos permite a escolha que determinará a direção que teremos. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, de fazer a sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe sempre e até a próxima semana.